Bom, mais cedo falamos aqui no Boletim Metrópole sobre a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, em um acidente de helicóptero que aconteceu ontem. O fato trouxe à tona a sucessão de um posto muito mais importante no país, o de líder supremo. Hoje o cargo é de Ali Khamenei, mas Raisi era considerado a pessoa mais certa para sucedê-lo. Muitas questões surgem nesse momento incerto, principalmente devido ao fato de o Irã estar localizado no Oriente Médio, que atualmente enfrenta grandes tensões. Para explicar para a gente esse cenário, eu converso agora com o internacionalista Urian Fancelli. Urian, boa tarde. Obrigada pela participação aqui com a gente no Boletim. Oi, Neila, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente viu isso. O Urian estava até falando para a gente que não dormiu de ontem para hoje, acompanhando então esse caso dessa queda do helicóptero. Então eu já sigo perguntando para você quais as consequências principais que a gente pode tirar da morte do presidente, o que a gente pode ver de consequências iniciais com essas mudanças de cadeiras lá no Irã. Neila, as consequências elas vão depender de quem vai assumir no lugar dele, né? Então a gente sabe que nesse primeiro momento quem assume é o vice. O Irã é um país que tem diversos vice-presidentes, sendo que o primeiro vice-presidente assume e juntamente com o chefe do legislativo e do judiciário, eles têm um prazo de 50 dias, de acordo com o artigo 131 da Constituição iraniana, para organizarem novas eleições, e aí então é eleito um novo presidente para o país. Mas o que a gente já pode afirmar em relação a esse acidente, ao que vai acontecer agora de impacto, a gente pode dizer, então, muita instabilidade na política interna em um período que já é bastante tenso para esse país. Isso pode trazer uma disputa interna pelo poder. Quando a gente fala em disputa interna, obviamente também que o Irã ele é um regime que é uma teocracia, mas que tem elementos de democracia também. Por que eu falo que tem elementos de democracia? Simplesmente porque tem eleições. São eleições nas quais só podem concorrer pessoas que têm o aval do governo, ou seja, todos aqueles que representam algum tipo de reforma, de pessoas de centro ou pessoas mais moderadas, basicamente são barradas de concorrer. Então deve haver uma disputa entre os radicais do país, que são essas pessoas chamadas de linha dura, uma disputa. Essa morte acaba também atrapalhando aqueles planos iniciais da sucessão do supremo líder iraniano, porque o Raisi, que morreu no acidente de helicóptero, era visto como a principal figura para substituir o Ali Khamenei, que já tem 85 anos de idade, mas por conta dessa morte, essa sucessão acaba mudando também. Pode haver impacto na economia do país, a economia que já estava sofrendo bastante pressão devido àquelas sanções que o Irã sofre há bastante tempo, a má gestão também, e essa morte também ela pode ter impactos na política externa do país. A gente tem que lembrar também que uma pessoa que estava junto ao presidente iraniano era o ministro de Relações Exteriores. Por mais que grande parte da política externa seja definida pelo supremo líder, né, a figura do presidente, do ministro de Relações Exteriores, acabam sim sendo bastante importantes. Então, pode haver uma mexida aí agora, nesse primeiro momento, mas a gente só vai saber, de fato, o que vai acontecer, com o caminho que o país vai tomar, ou a direção se vai mudar, daqui a 50 dias, quando houver uma eleição mesmo.